Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um LucraCast. Hoje eu quero falar de um tema muito simples que todo mundo me pergunta, que é o seguinte: começou o mês, o que eu faço para o meu escritório ter resultado? Essa talvez seja uma pergunta que você se faça e hoje a gente quer conversar um pouco sobre isso, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque o que é que acontece? A maioria das vezes, a maioria das pessoas, dos profissionais, ele começa o mês já no oba-oba, já no vambora, 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 vambora. E esquece que eu preciso fazer um microplanejamento desse mês. E quando você não tem clareza desse microplanejamento que você vai fazer todos os meses, o que acontece? Você termina se focando muito em apagar incêndio. Então vamos lá. Eu preparei, para você que está vendo esse LucraCast aqui pelo Instagram, você vai ver uma ferramenta. Se você está vendo por aí, você não tem ferramenta, mas você pode pedir essa ferramenta aqui que eu te mando, que é a seguinte questão. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para você. Olha só. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta que eu disponibilizo só para os meus mentorados, tá? Basicamente é um checklist de crescimento mensal. E nele você tem algumas perguntas que vão te ajudar a planejar o seu mês. Porque quando você começa planejando o seu mês, você tem mais chance de bater resultado. Então, o primeiro item é sobre visão estratégica. Eu quero que você avalie qual foi o seu desempenho no mês anterior. Quando você analisa qual foi o desempenho do mês anterior, o que é que você tem? Você sai daquela análise com um conjunto de informações extremamente valiosos para que você consiga avançar no seu processo. Então, por exemplo, qual foi a meta de faturamento que você estabeleceu para o mês passado? Você conseguiu atingir? Quando você não tem meta clara, simplesmente você vai destinar o resultado da sua empresa à sorte, tá? Será que essa meta que você estabeleceu foi atingida ou não? Se não foi atingida, por que não foi atingida? Faltou o quê? Faltou ação de captação, faltou ação de fechamento de venda. Qual foi a sua meta de conversão, sua taxa de conversão? E o melhor, você vai começar a estabelecer a meta para esse próximo mês que está chegando. Então você vai precisar olhar exatamente para as metas do mês anterior para você projetar as metas do mês para frente. Porque se você não atingiu as metas do mês anterior, não adianta nem você aumentar a sua meta para o mês seguinte. Por quê? Porque provavelmente você não vai conseguir alcançar. Tá? E quando você não tem capacidade de refletir sobre como foi o seu mês, você vai continuar naquele modelo do profissional que você é um apagador de incêndio, um bombeiro, tá? Um bombeiro. Então, se ligue nisso aí que é muito interessante. O que mais você tem que avaliar? Será que você tem dedicado tempo para a estratégia da empresa ou você tem ficado mais no operacional? Porque se você me segue aqui, você sabe que eu prezo que é no estratégico que está o dinheiro. É no estratégico que está o dinheiro. É no estratégico que está o dinheiro. Tá? Se você está se dedicando muito tempo ao operacional, é porque você não tem estrutura de crescimento. Você não tem estrutura de crescimento. Não tem. Não tem estrutura de crescimento. E quando você não tem uma estrutura de crescimento, você vai ficar limitado àquilo que você conseguiu atingir nos últimos meses, tá? Então, outro ponto que você precisa estar atento. Qual é? O item marketing e vendas. Você tem que analisar, por exemplo, quais foram as estratégias que te trouxeram clientes no mês passado. Será que foi estratégia ou você apenas também destinou a sorte, ficou aí sentadinho esperando a indicação espontânea chegar? Será que de fato você tem estratégia? Você implementou estratégia para isso? Quais as ações de captação você vai implementar este mês? Para que você possa crescer, para que você possa evoluir, para que você possa estruturar cada vez mais o seu negócio. Quais são as estratégias de curto e médio prazo? Sim, eu preciso saber
quais são as estratégias de curto e médio prazo. Porque se você não tem clareza das estratégias de curto e médio prazo, o que, que vai acontecer com você? Aqui, por exemplo, nesse Canva aqui tem os meus planejamentos, tá? Então, você precisa ter clareza de quais são as estratégias de curto e de médio prazo. O que mais que você precisa? Você precisa saber se você... quais os conteúdos que você postou que te ajudaram a atrair mais seguidores ou que trouxeram maior engajamento. Que formato de conteúdo foi que você utilizou? Foi um antes e depois? Foi um conteúdo, como eu chamo, palestrinha, onde você vai educar o seu cliente? Ou foi um conteúdo de obras? Quando você define quais são os 3 tipos de conteúdo que melhor engaja, quais são os 3 tipos de formato que melhor engaja, você vai repetir esse planejamento. Ok? E você vai executar novamente. Realmente você tem... o que a gente está falando aqui? Estamos falando de um checklist que você tem que fazer no início de todo mês. Vamos lá. Eu estou postando conteúdo para reforçar o meu posicionamento? Ou eu estou postando de qualquer jeito, qualquer coisa? Porque quando você não tem clareza de qual é o seu posicionamento, você vai postar todo mundo, mas qualquer coisa, mas isso é assunto para outro momento, tá? Outra coisa que você tem que avaliar aqui, ó, na questão operacional e de equipe. Seus projetos, faz uma avaliação de quantos clientes você tem hoje. Eles estão no prazo? Eles estão atrasados? Vai demandar mais equipe? Vai demandar mais esforço? Porque você já sabe que um escritório de arquitetura e engenharia, ele é intensivo em mão de obra. Então eu preciso avaliar se a quantidade de projetos que eu tenho, ele está condizente com a equipe que eu tenho. Senão você vai ficar numa situação difícil, sempre voltando para o operacional. Ok? Você realmente está desenvolvendo a sua equipe? Qual foi a ação que você realizou de desenvolvimento da sua equipe? Você está preparando alguém para estar no seu lugar no operacional? E aí você vem para o bloco de quê? Para o bloco de finanças. Finanças. Você conseguiu, primeira coisa, tirar o prolabore planejado ou você está, como a gente chama no mundo dos negócios, está sangrando a sua empresa. O que é sangrar a empresa? Entenda uma coisa, sangrar a empresa é quando você pega toda a receita que sua empresa tem, reduz os custos fixos, o custo variável e passa a mão no que sobra. Muitos profissionais pensam desse jeito. Ah, sobrou é meu, sobrou não é seu. O que sobrou não é seu. E aí que você precisa estar atento. Por quê? Porque senão você não consegue criar o que eu chamo de um fundo de reserva saudável. Esse fundo de reserva é que te dá segurança. Esse fundo de reserva é que faz você escolher o cliente. Esse fundo de reserva faz você negar um cliente ruim. Esse fundo de reserva traz tranquilidade para você poder montar uma equipe, montar um escritório. Esse fundo de reserva traz paz de espírito. Se você está passando a mão em tudo que sobra, não vai ter um fundo de reserva satisfatório. Tá? O que mais? Bora lá ver o que mais você tem que observar. Eu estou atualizando as questões de entradas e saídas de receita. Porque se você não está cobrando, não está entrando dinheiro. Se você não está registrando, você não está controlando o dinheiro. Tá? E a última coisa, você está cuidando do seu desenvolvimento pessoal. Porque quando você não cuida do seu desenvolvimento pessoal, a sua empresa vai crescer no mesmo ritmo que você cresce. Será que você tem desenvolvido novas habilidades? Será que você tem desenvolvido adquirido novos conhecimentos de business, de negócios? Porque técnico eu sei que você já tem. Será que você tem
tentado mudar o seu patamar de conhecimento empresarial para fazer o seu escritório realmente crescer? Ou você tá aí apagando incêndio, como a gente já falou? E a última coisa que eu quero que você reflita nesse podcast rápido, você sabe que isso aqui o objetivo é ser direto ao ponto. Você tem cuidado da sua vida pessoal, você tem cuidado do seu casamento, você tem cuidado dos seus filhos, você tem cuidado dos seus relacionamentos, porque são esses relacionamentos que te dão energia, que na verdade são o grande objetivo de você ter construído uma empresa. Porque se tudo isso anda mal e seu escritório anda bem, aliás, é até difícil que seu escritório também ande bem, né? A gente monta um negócio para ter uma vida pessoal e não a gente monta sabe, um negócio para encaixar a vida pessoal nele. Não, não, não. A gente tem primeiro uma vida pessoal e monta um negócio. E esse negócio vai sustentar essa vida pessoal que a gente quer. Então, o LucraCashing de hoje, rápido e objetivo, é para que você possa entender que sem planejamento mensal, eu sei que você deve ter feito, né, um planejamento estratégico do ano, talvez semestral, mas um mensal é extremamente importante para você avançar nesse processo de crescer o seu empreendimento, crescer o seu escritório para ter uma vida cada vez mais próspera. Então, se você gostou desse conteúdo, por favor, segue aqui. Inclusive, se você está vendo aqui e não se inscreveu ainda no botão, você, por favor, se inscreva no botão, clicando aqui embaixo. E espero vocês no próximo LucraCast. Até mais.